Obrigada, Sabrina. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o respeito aos limites da lei em atos que envolvem a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Para esclarecer sobre as nuances da lei nesse caso, eu entrevisto o professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, Carlos Ari Sundfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Obrigada, professor, por estar conosco. Desde a divulgação dessas gravações, muitos protestos e muita polêmica. E agravados hoje com a posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil e, surpreendentemente, aquela liminar que suspendeu essa nomeação. Então, vamos começar com a questão, a polêmica em torno das gravações. O ato de Moro em suspender o sigilo e autorizar a divulgação das gravações foi um ato irresponsável e político, como afirmam os aliados da presidente Dilma e do ex-presidente Lula? Não, claro que não. Nós precisamos entender que nesse caso todo, envolvendo essa crise política, se usa muito argumento político, mas com linguagem jurídica. E é isso que está acontecendo nesse caso também. O juiz Moro está presidindo um inquérito e cabe a ele determinar interceptação telefônica, existe uma lei que autoriza isso, ele recebe as transcrições e ele tem o poder, cabe ao juiz, de levantar o sigilo, desde que haja justa causa, desde que ele entenda que haja justa causa, e ele entendeu e justificou nesse caso. Claro que isso causa efeitos na política, porque o investigado é político e faz parte de um grupo que está no poder. Então, claro que isso gera uma reação política usando linguagem jurídica, mas isso não faz com que o ato do juiz seja ilegal por causa disso. Bom, um dos argumentos desses que entendem que ele ultrapassou, que Moro ultrapassou os limites da lei, é o seguinte: ele justifica que a autorização judicial para o grampo, para a gravação, era do investigado, Luiz Inácio Lula da Silva. Houve um interlocutor, dois por sinal, né? A presidente Dilma e também o ministro Jacques Wagner, que tem prerrogativa de foro por função. Então, há aqueles que entendem que, na medida em que essas pessoas foram gravadas, elas não estavam com os telefones grampeados, era o de Lula, mas eram os interlocutores que ele não podia divulgar, deveria encaminhar para o foro competente, que é o Supremo Tribunal. Faz sentido isso? Não, isso é uma fantasia, não faz o menor sentido. Veja, quando se faz uma interceptação telefônica por ordem judicial, é que se está investigando uma pessoa e as outras que falarão com ela não necessariamente são investigadas e podem ter as mais diferentes condições. Podem ser juízes, podem ser advogados, pode ser presidente da República. E, mesmo assim, será gravado e a prova será trazida aos autos. Se, porventura, no futuro daquela gravação, se puder tirar um inquérito, depois um processo penal contra a presidência da República, é outro problema. Agora, o juiz não tem nenhuma obrigação de manter sigilo só pelo fato de aparecer a presidente da República. E há um outro problema, há uma contradição entre o que diz o governo, diz até o advogado-geral da União, num momento e no outro. Porque eles dizem que não há nenhum tipo de irregularidade na conversa. Então, por que não podia divulgar uma conversa em que a presidente da República alega que não há irregularidade? Bom, agora a questão do foro privilegiado para o ex-presidente Lula na função de ministro. Em que momento fica configurado que ele se tornou ministro e adquiriu a prerrogativa do foro por essa função? Foi no momento da posse, hoje às 10 horas da manhã? Foi no momento em que aquele tal de termo de posse foi assinado pelos dois, por Dilma e por ele? Ou foi no momento em que o Diário Oficial da União, em edição extra, publicou que Lula era o ministro da Casa Civil? Em que momento ele se tornou de fato ministro e adquiriu o foro privilegiado? Essa é uma pergunta boa, técnica, é muito técnica, não há nenhuma dúvida sobre isso. A lei estabelece
que a pessoa passa a ocupar um cargo público a partir do momento em que toma posse. A nomeação não transforma Lula em ministro, apenas dá a possibilidade de ele tomar posse. E a partir do momento em que tomar posse, ele é ministro. E termo de posse, o tal termo de posse que a gravação mostrou, que estava sendo levado para Lula para ser usado em caso de necessidade, que valia tem esse documento? Ele caracteriza a posse? Não, claro que não. Até porque a presidente da República hoje fez a posse formal de Lula, então quanto a isso não há a menor dúvida. Lula só se tornou ministro hoje às 10 e tanto da manhã, e não antes. Aquele documento assinado antes não foi usado, até porque, pelo contexto da gravação, ele foi produzido apenas com a intenção de proteger o presidente da República, na hipótese de ser decretada a sua prisão. A presidência da República, que estava em posse daquele documento, divulgaria o documento dizendo já foi dada a posse secreta. Mas isso é uma suposição, isso é uma inferência ou é claro e inequívoco como uma prova inequívoca? É uma prova inequívoca. Hoje, inclusive... Prova material inequívoca? Sem dúvida, sem dúvida. E a presidente da República confessou, ela apresentou hoje o documento. Mandou ao presidente... Quer dizer, ela apresentar na hora da posse aquele documento, assume a conotação de confissão? Confessou, ela confessou. E até por isso é irrelevante se a gravação que foi feita da conversa podia ser feita ou não. É totalmente irrelevante. Ela confessou, apresentou o documento, está na mão dela e só tem uma explicação possível para esse documento. Qual é? A de que a presidente da República queria ter em suas mãos um papel que lhe permitisse, em caso de decretação da prisão de Lula, ela, de modo fraudulento, afirmar que ele havia tomado posse de modo secreto. Hoje se alegou que, na verdade, o que se estava fazendo era pegar antecipadamente a assinatura de uma posse que ocorreria hoje. Bem, isso é fraude. Não existe assinatura antecipada de posse. E configura obstrução de justiça? Sem dúvida, o objetivo é obstruir uma hipotética decisão judicial, que acabou não acontecendo porque o juiz Sérgio Moro não decretou a prisão. Agora, o crime evidente que está caracterizado aqui é falsidade ideológica. Isso é uma fraude. O que foi feito foi uma fraude. Agora, com a liminar que foi expedida pelo juiz da Justiça Federal, da 4ª Vara da Justiça Federal, suspendendo a nomeação de Lula, o que está valendo? A liminar determina isso. Lula continua ministro conforme a posse que Dilma deu, ou ele hoje, agora, é um cidadão comum que não é ministro porque ficou suspenso? A decisão judicial suspende os efeitos da posse. Então, nesse momento, ele não pode ser considerado ministro para nenhum fim, absolutamente nenhum fim. O que está em jogo... Quer dizer, ele não tem foro privilegiado? Ele não tem foro hoje, privilegiado. Agora, nesse momento, não? Neste momento, ele não tem. Quer dizer que se Sérgio Moro entender que acata aquele pedido de prisão preventiva expedido pelo Ministério Público de São Paulo, pode ser aplicado a Lula hoje? Não há a menor dúvida. Pela primeira instância? Não há a menor dúvida disso. Claro que se a prisão dele for decretada, é possível que ela não chegue a ser executada por o Tribunal Regional Federal suspender a decisão do juiz lá de Brasília que tornou sem efeito, quer dizer, suspendeu a posse. Então, uma coisa acabaria anulando a outra e a prisão acabaria sendo ela própria suspensa, né? Mas neste momento, Lula não é ministro de Estado, ele foi nomeado, tomou posse, mas todos os efeitos da posse e, portanto, da nomeação foram suspensos por decisão judicial. Houve, claro, muita crítica dos interessados políticos nisso, afirmando que o juiz não podia fazer isso, mas a maneira adequada de se discutir esse tema é na justiça, isso é, o Tribunal Regional Federal deverá decidir, mas muito provavelmente nem chegará a decidir, porque hoje foram protocoladas ações no Supremo Tribunal Federal, estão distribuídas para o ministro Gilmar Mendes, e uma vez existendo a ação com o mesmo objeto no Supremo, que é o mandado de segurança contra o mesmo ato,
a competência passa diretamente para o Supremo Tribunal Já Federal. são 10 ações. São 10 ações e o relator é o exatamente. ministro Gilmar Mendes e o Supremo decidirá esse assunto. E eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado. Estela.